Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui mais uma live pela escola The Wine School Brasil, do grupo VSX. Aguardando o pessoal entrar. Enquanto o pessoal vai entrando, hoje uma live bastante bacana, assim, com vinhos que são tão queridos aqui pelos brasileiros, né? Principalmente o Esporão, que o João vai nos dar o prazer aí de... Olha, o pessoal entrando, o João já pontual. Vamos transmitir então ao vivo com o João. Todo mundo que é tão pontual assim. Vamos ver. Esperando o João entrar. Oi, Alô, João. tudo bem? Tudo bem e Tudo bem, você? doutor? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu colocar Você aqui tá os bem? meus earphones que eu Ah, esqueci de vamos. colocar. Você foi muito pontual, João. É a pontualidade portuguesa, Eu né? percebi. Eu falei, nossa, Nós tentamos copiar os nossos amigos britânicos, né? tá certo. Principalmente no vinho A do gente... Porto. Exatamente, exatamente, exatamente. Deixa eu Que ver as pode ser para pessoas. uma outra conversa também outro dia, né? Essa é uma boa, mas a Kelly, ela é a especialista Ah, no Porto, aí ela, acho que já ela fez até uma conversa, não sei quem, fez com o Fernando Seixas, né? fez com o Fernando Seixas, Da né? Taylors. Exatamente, Que, exatamente. aliás, tenho aqui 2 Taylors abertos hoje também. Deixa eu de novo. Tá me ouvindo? Ah, ok. Tudo bem? Porque pausou aqui, tudo bem? Ana Tudo. Palhinha, Oh, deve ser. é a minha mãe, é a minha mãe. A minha mãe está em todas as lives. Um beijo, mãe. Direto de Portugal? Vai dormir, mãe. É, tá em Portugal. Que horas Está são em em Portugal. Portugal agora? 5 horas de diferença? Ah, são 4 horas de diferença. Deve, é quase meia-noite. Ó, a Kelly já tá falando que quer fazer outra sobre Porto. Ah, o Fernando é craque. Isso ela. Esse Fernando é um cara muito bacana, eu gosto dele. E é o maior arroz de festa que a gente fala aqui no Brasil. É, Onde tem agito, o Fernando está. Onde tem tá, bom. né? É, gente boníssima. E conhece muito bem vinho do Porto e sabe muito bem, conhece muito bem o mercado brasileiro. Sim. Porque ele também já há cerca de 20 anos que vem aqui. Então é a pessoa certa. A Taylor está com muitas novidades, né? A gente está. Eles acabaram de inaugurar o World of Wine lá no Porto. Ah, eu vi essa chamada aí. É, para quem conhece a cidade do Porto, fica logo ali embaixo, aliás, a cidade de Gaia, né? Fica logo embaixo ali do Ietma. Acabaram de inaugurar o complexo. Já era para ter sido inaugurado, mas por conta da pandemia atrasou um pouco. É. Acho que está Esse hotel espetacular. é um que eu quero conhecer. Ou o António Bravo aí também. Oh, Antônio! Se nós somos uma bela dupla, com ele é uma bela tripla. É isso aí. Fala, Ele, Antônio, você tá me devendo meu bolo de chocolate para eu tomar com meu Taylor. Que ele fala desse é, bolo de chocolate, ó. a gente tem que fazer uma live, tomando uns vinhos e com o António cozinhando. Aí vai ser Ah! legal. E aí, Kelly, topa? Vamos fazer uma live assim? Antônio cozinhando. Pô, com a Kelly vai ser um quarteto. Fantástico. A Kelly falando de Porto, a gente conversando dos outros vinhos, tá ótimo. Fernando Seixas entra também. É. Triunvirato. Bom, pessoal, começando aqui a live pela The Wine School Brasil, do grupo VSX. Lembrando a vocês que os nossos cursos estão começando a ser disponibilizados online agora. O nível 1 está com as últimas vagas aí. O pessoal que tiver interesse já pode acessar a nossa página lá e se inscrever. Nós temos as modalidades online, né? A presencial, infelizmente, ainda não estamos liberados para viajar com tanta autonomia, nem ficar em lugares fechados. Infelizmente, esperemos que isso passe. Nosso convidado Logo de passa. hoje para essa live falar sobre Alentejo é o João Palhinha, um amigo de longa data aí que eu tenho o prazer de
chamar de amigo, já há muito tempo nos conhecemos. Igualmente. Se é uma pessoa que eu posso garantir para vocês que vai dar uma aula de Alentejo aqui, é o João Palinha. Então eu queria começar a live, João, com você se apresentando para o pessoal que não te conhece, que já ouviu falar do João, mas agora está mais próximo e vai poder fazer as perguntas, e o João vai se apresentar aqui para a gente. Eu, por mim, sou o Felipe. Exato. Bom, Felipe, muito obrigado e obrigado à Wine School, à Kelly e a você pelo convite. É sempre bom estar com vocês e falar um pouco de vinho. Bom, assim, eu trabalho, eu sou engenheiro agrónomo de formação, né, da parte de engenharia alimentar, me formei em enologia, mas eu sempre estive ligado à parte comercial. Eu até falo que eu tenho, como eu estudei com vários enólogos que hoje fazem vinho em Portugal, alguns deles até bem famosos, eu falo que há bons enólogos para fazer bom vinho e tenho bons amigos que fazem bom vinho, alguém tem que o vender. Então eu sempre fiquei ligado à parte comercial e gestão, estratégia e tudo mais, e a vida me levou por aí, né? E eu sou natural de Cascais, ali perto de Lisboa. Que delícia, hein? Que é um lugar, né? Por isso é que o pessoal até me pergunta o que é que eu estou fazendo aqui no Brasil, né? É o lugar onde todos os brasileiros querem se aposentar, é lá. Está todo mundo indo para lá, né? Mas eu já vinha muito ao Brasil, eu acabei vindo trabalhar para aqui, eu trabalho para o Grupo Esporão já vai fazer quase 20 anos, e acabei vindo para o Brasil em 2010, trabalhar para a Qualimpor, e depois acabei casando. Hoje estou eu falo que eu sou brasileiro por opção, né? Porque eu acabei ficando aqui, sempre gostei muito do Brasil, e hoje tenho a minha esposa, as minhas duas filhas aqui, tenho um filho que mora fora, mas a minha vida hoje está aqui. Então trabalho para a Qualimpor, que é uma importadora. Nós somos uma importadora, não queremos ser a maior importadora de vinhos do Brasil, porque temos um foco muito grande com marcas, uma delas que nós vamos falar aqui, que é o Esporão, que é sócio da empresa, inclusive, e depois trabalhamos com a Quinta do Crasto, no Douro. O Esporão hoje já tem outras vinícolas que comprou, que é o caso de Mursas, no Douro. Acabou de comprar a Quinta do Amial, na região dos Vinhos Verdes, que é uma quinta lindíssima, em Ponte de Lima, que faz loureiros maravilhosos, do Pedro Araújo. E nós, desde há uns 2 anos, 3 anos, começámos, porque Portugal para nós está... Pronto, para além disso temos a Taylors também, que já até falámos inicialmente, portanto, que é líder mundial em vinho do Porto. E nós, desde há algum tempo, falando em crescer e tudo mais, não faria sentido trazer mais nada de Portugal, e começámos a procurar Chile e Argentina. E firmámos uma parceria com a Caiquén, da Argentina, que pertence ao grupo Vinha Montes, do Chile, portanto é uma família também, tem muito a ver com o próprio ADN das famílias que nós trabalhamos, o caso da Taylor, o caso do Crasto e do Esporão, e muito recentemente com a Miguel Torres do Chile, que pertence ao grupo Torres de Espanha. Portanto, é também família, tudo. Então, é construção de marca, é trabalho, obviamente que tem que procurar resultados, distribuição, mas é essencialmente trabalhar a marca e trabalhar estes conceitos, né, que para nós é muito importante. Então, hoje a gente tem um leque de vinhos, pode-se dizer que são comerciais, são vinhos, tem de tudo, né, do mais acessível aos vinhos top, mas acima de tudo a gente consegue chegar com uma distribuição boa, que a gente tenta sempre todo dia melhorar, e como equipa pelo Brasil inteiro. Ainda há pouco à tarde estive reunido com eles. Então temos mais de 40 profissionais hoje trabalhando no Brasil inteiro, representantes e vendedores, e conseguimos distribuir bem no Brasil. O Esporão foi a primeira marca a ser vendida pela Qualimpor, quando foi criada em 95, e pronto, e o caminho que segue. Né? O caminho que segue. Então, Esporão, Crasto, sim. Ameal, Taylors. Vocês não estavam satisfeitos com essas 4 marquinhas básicas, assim? Vocês vieram trazer Miguel Torres e Caiquén. Exatamente. Bom, tá bom o portfólio. Temos que crescer, né? 10 marcas, 10 top. Tá bom, né? Eu tava cansado de tomar vinho português.
Filipe. Aí vamos tomar Chile Argentina também, né? De vez em quando. Tá certo, mas o nosso assunto hoje é Alentejo. É João, Alentejo. você Sim. me falou que o Alentejo é muito próximo a você, porque é o seu pai ou sua mãe que é do Alentejo? Eu tenho um lado do meu pai, da família do meu pai, o lado Palhinha até, sei lá, tem ali uma ligação com o Alentejo, né? Montemor, mas assim, é distante, né? Eu acabei, os meus pais, a minha mãe é desenhadora, decoradora, e o meu pai trabalhou com aviação. Tanto o meu pai como o meu avô. Eu acho que herdei esse lado de. Eu fui para a engenharia e sempre gostei muito também de viajar, então peguei esse lado do meu pai. Só que eu sempre quis agronomia, né? Comecei a me interessar muito para a agronomia. Eu nunca me imaginei. Hoje a gente está na quarentena, está em casa, num escritório, né? Todo dia. Mas eu há muitos anos que eu não fazia isto, porque eu sempre viajei muito, também Era a gente difícil te precisa de. encontrar aqui. Era difícil te encontrar Exatamente, às você vezes. sabe. Muitas vezes a gente, né, a gente ficava. Foi uma das coisas boas da pandemia, foi realmente a gente termos tempo para os outros, Para né? os outros, né? Mais tempo para os outros, mas realmente assim, a minha vida sempre foi muito viajando e eu queria agronomia, né? Então eu acabei ficando ligado ao vinho, porque no Instituto Superior de Agronomia eu fui para a engenharia alimentar, engenharia de alimentos, e comecei a me interessar por vinho lá. Aí eu estudei com o António Massanita, meu grande amigo, o Que agora está Frederico no Vilar Gomes, Açores, né? que está fazendo vinho nos Açores. Aliás, ele até conta essa história até hoje, eu até falo para ele que ele é louco, porque ele história até hoje, que nós, quando estávamos na faculdade, fomos para lá plantar um vinhedo na ilha de São Miguel e lógico que a gente ia também para a farra, né? Mas fomos plantar lá um vinhedo e que deu errado. Foi assim uma coisa, tivemos lá uma semana plantando um vinhedo e depois não deu certo. Ele conta até hoje. Eu, o Frederico Vilar Gomes e o António Massanita. Mas somos bons amigos e sei lá, o Nuno Duó, o Bernardo Cabral, também trabalhei com ele. Então, assim, só que depois eu comecei a ficar mais ligado à parte comercial. E aí a minha paixão pelo Alentejo veio, obviamente, porque o meu primeiro trabalho, Eu estava me mexendo aqui, quem... desculpe, João, estava me Estou mexendo aqui, vendo, porque não. live quem sabe faz ao vivo, sabe? Sim, exatamente. E é mais espontâneo, né? Mas assim, eu fiquei, eu me apaixonei pelo Alentejo, que a minha ligação forte do Alentejo foi primeiro porque eu viajava muito também com o meu avô, gostava muito de viajar e eu acabei conhecendo bem o Alentejo. Mas depois, quando eu fui para o Esporão, eu fiquei ligado, aí eu fiquei ligado à área comercial. E aí ficou mais ligado ainda, né? Exatamente, então assim, Mas eu acabava. conta aí pro pessoal Sim, como é que é, onde que nós estamos, por exemplo. Tem muita gente que está entrando e fala assim: "Ah, tem Tejo, tem Ribatejo, tem é, Alentejo". Então assim, você tem Portugal, gente, como um sim. país de Uma coisa dimensão assim estreita, né? comprida, É, né? a história, Só para tudo o tem, pessoal tudo tem Tejo, localizar. né? Vocês reparam que tudo tem Tejo, né? Então tem tudo a ver com o Rio Tejo, né? Então quando lá atrás, no início da conquista dos cristãos aos mouros, quando depois o Dom Afonso Henriques criou a independência de Portugal, 1147. Aliás, Portugal é dos países mais antigos da Europa, né? Os cristãos vinham descendo, né? Então o que é que acontece? O Rio Tejo era uma divisão importante ali. Quando o Dom Afonso Henriques cruzou o Tejo, ele chamou aquelas terras de além do Tejo, Alentejo. Então, e o Ribatejo era a parte de cima, a Ribatejo, que também por coincidência tinha tem umas serras que fazem aquela parte mais montanhosa ali da parte de Santarém. Então ficou, por isso é que tem essa ligação do Tejo e do Ribatejo e do Alentejo, né? E o Alentejo era toda aquela região de planície que ficava realmente abaixo de Lisboa até chegar no Algarve. Todas as palavras começadas por al têm origem árabe, né? E os árabes também desempenharam um papel muito importante no Álcool. sul. Álcool,
exatamente. Nem sei porque só não sei porque é que eles não bebem, né? Porque, Porque né? já inventaram a palavra, já deveriam beber. Iam beber, né? Pronto, mas imagina Alentejo, Algesur, Alguidar, que é uma vasilha, sei lá, tem um monte de palavras. E os árabes, apesar de não estarem muito ligados à produção de vinho, mas parte agrícola do Alentejo, como o Alentejo é uma região muito quente e muito seca, eles é que foram os grandes impulsionadores da agricultura no Alentejo. Pronto. E eu acabei ficando ligado, fiquei ligado à minha amiga Roberta, que também gosta muito da palavra álcool. É uma palavra boa, eu também. Mas assim, eu acabei ficando ligado muito ao Alentejo por conta do Esporão. E aí, realmente a empresa, que eu já estou ligado há 20 anos, foi também me dando oportunidades trabalhando De na fazer isso. região. É, exatamente. Né? Então, toda essa história, como eu sempre gostei pela minha formação e pelos meus interesses, também acabei ficando ligado muito à região, sobretudo quando eu trabalhava lá, né? Então, no fundo, assim, eu até, há pouco até falávamos disso, eu tive ligado, já trabalhando para o Esporão, à Comissão dos Vinhos do Alentejo, na época que o Esporão tinha 3 representantes na comissão, então toda essa parte de legislação do Alentejo acabei estando envolvido, tem uma história bastante Bastante interessante, né? longa aí. Mas me diz É. uma coisa que eu acho que as pessoas que vão para Portugal sentem esse contraste, é que assim, você Uhum, está no norte, você vê o uhum, vinhedo, são pequenas propriedades, né? Do mais ao é, norte de Portugal. E contrasta sim, com o sul, que você tem esses latifúndios, essas é, grandes propriedades que estão nessa porção além do Tejo que uhum, você comentou. A uhum, gente sabe que a vocação do Alentejo era produzir vinhos de volume. uhum, E, e historicamente isso uhum, acabou tendo essa mudança, que é justamente o tema dessa live, que a gente vai entrar tá, mais nesse ponto, é, de você ter, você contar um pouco como é que era essa história, porque como é o que surgiu? Alentejo agrícola com Uhum, cereal, que era muito plantado, essa história que tem a exato, ver com o Salazar, tudo. Seria importante você é, localizar o pessoal historicamente, porque o pessoal fala assim: eu tomei vinho há muito tempo atrás, tomava vinho muito simples do Alentejo. Hoje em dia a uhum, face do Alentejo mudou. Como é uhum. que foi essa mudança, assim, historicamente, João? Então, vamos lá. O Alentejo é uma região histórica, é assim, uma região, não é uma das regiões mais ricas da Europa, aliás, é uma região até considerada das mais pobres, hoje já não é mais, mas sempre foi uma região difícil, né? Um, Tem muita história que vem de lá desde os tempos da pré-história, porque existem até vários povoados antigos, coisas arqueológicas que se encontram lá. Em Évora, para quem conhece Évora, já foi de certeza no Templo de Diana, que é de 1 depois de Cristo, né? E a Diana era a deusa da caça. Então, o Alentejo tem tradição agrícola, mas nunca foi uma região muito próspera, né? Até realmente aos últimos anos em que realmente a agricultura se achou o modelo. Nos anos 50, 1950, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que o Salazar era o presidente de Portugal e vivíamos uma ditadura. O Salazar acreditava que o Alentejo teria que ser o celeiro de Portugal. Então, teria que alimentar os portugueses e ele decidiu plantar essencialmente cereais na toda a região do Alentejo. Ele construiu inclusive um caminho de ferro, uma linha de trem, nas principais cidades, com uns silos muito grandes. Quem vai para o Alentejo hoje ainda vê, chegando em Vê isso Évora, daí. chegando em Reguengos, aqueles silos na entrada, né? Muitos deles já estão desativados. Mas naquela época ele acreditava que realmente o Alentejo tinha que ser o celeiro de Portugal, não é? Precisamente trigo, aveia, tudo mais, trigo para farinha, tudo mais. Porque era plano, Depois, né? Que era plano, e né? plano, Era exatamente, mas fácil de faltava plantar. água. Mas faltava água. Esse foi o grande problema. E a represa de Alqueva, que só foi finalizada, eu acho que foi 2001 ou 2002, imagina, era um projeto que estava na gaveta faz tempo. E aí
isso, acho que essa parte do lado cerealista falhou por isso. E quem fazia vinho, logo ali depois dos anos 40, 50, ele institucionalizou as cooperativas, que ainda hoje existem, né? A cooperativa de Reguengos de Monsaraz, a cooperativa de Moura, a cooperativa de Porto Alegre, tudo mais. Então, o vinho era produzido e eram uvas produzidas pelos produtores pequenos, não é? Quem tinha vinhedo em casa, entregava-se a uva nas cooperativas, fazia-se o vinho, mas essencialmente eles tentavam fazer uma produção de cereais, não é? Só que realmente havia ali um potencial muito grande. Havia 2, 3 empresas pequenas, essencialmente de fazendas grandes, como o Alentejo é muito plano, como se referiu, e o norte de Portugal já é mais montanhoso, portanto tem propriedades menores, e o Alentejo propriedades maiores. Aliás, a palavra herdade do Esporão significa fazenda, né? O Esporão tem 2.000 hectares. Enquanto existe quinta no Douro, existe herdade, né? No Alentejo. Exatamente. Não existe herdade no Douro, né? Não tem tamanho para isso. Mas pronto. E aí, só que assim, lá está também o grande segredo do Esporão foi sempre a visão do Zé Roquete, que foi o seu fundador. Hoje é o filho que toca o negócio, o João, também com grande visão. Mas naquela época, até há uma história muito curiosa. Quando o Zé Roquete era um executivo de banco, ele era vice-presidente do Banco Espírito Santo, e ele sempre teve muito interesse pela área agrícola. Aliás, ele sempre investiu em várias fases da vida dele em projetos agrícolas. E chegou para ele, estávamos ali em 72, né, 1973, portanto em ditadura ainda, mas o Salazar já tinha falecido, então já se sabia que a coisa também não ia durar muito tempo. Mas ele chegou para ele um projeto de uma compra, um pedido de financiamento de uma compra de uma herdade no Alentejo, de uma pessoa chamada Joaquim Bandeira, que depois acabou virando sócio dele, e ele vinha pedir ajuda, financiamento, e o Zé Roquete se interessou pelo projeto e disse, não, eu vou entrar com você nesse projeto. O Zé Roquete ainda conta até hoje que ele chegou em casa e falou para a esposa, para a Dona Margarida, e disse, olha, vou comprar o Esporão. E ela falou, mas você vai jogar todas as nossas economias Não, eu vou porque acredito e vou colocar lá o dinheiro. E comprou. O Esporão era o quê? Era uma fazendona lá. O Esporão era uma fazendona que não tinha muito vinhedo, tinha muito pouco vinhedo, quase nada, porque era essencialmente para cereais. E olha que engraçado, porque nós temos muito isso no mundo dos vinhos. Sim. As pessoas ali de Reguengos falavam que o Esporão não era bom para fazer vinho, tinha muita pedra. Naquela época eles queriam era volume, queriam era uva, né? Para fazer vinho. Ninguém pensava em qualidade. Tem que ter terra fértil para dar um monte de uva. Né? Tem que ter quanto mais fértil melhor e tal. Então não pensavam, né? E realmente o Esporão, acho que você também já foi, acho que já visitou. Tem manchas de xisto no Esporão, que é uma coisa incrível, né? E naquela época o pessoal achava que aquilo não dava para matar vinhedo ali, né? Pronto. Mas a verdade é que e aí os dois sócios, o Zé Roquete e o Joaquim Bandeira, eles entraram juntos nessa para fazer um grande vinho de Portugal e do Alentejo. O Alentejo não tinha tradição ainda de vinho, que eram as cooperativas e pouco mais. Aliás, a gente depois já chega lá mais à frente, não existia ainda a região do Alentejo, não existia DOC Alentejo, Denominação de Origem Alentejo. Só em 89, estávamos em 73. Então, só que eles entraram juntos nessa, né? E também lá está outra grande sacada deles foi, bom, vamos comprar, mas vamos precisar de investir, não é? Já estava dentro do projeto. E eles foram, em Portugal tem um instituto ligado ao Ministério da Agricultura, eu não sei se mudou de nome entretanto, naquela época chamava IFADAP, era o instituto que dava os apoios e fiscalizava projetos agrícolas e tal. Então você tinha que entregar um projeto para ser avaliado. O projeto, e o Zé Roquete conta esta história até hoje, quando ele colocou o projeto para ser aprovado, na verdade ele não estava pedindo dinheiro, porque o dinheiro era privado, mas eles tinham que fazer a avaliação. O projeto foi classificado como megalómano e condenado ao fracasso. Você imagina. Ele conta esta história até hoje. Então, ou seja, era uma coisa de loucos, numa região pobre, sem história de vinho, só com as cooperativas que faziam o volume, pensar num projeto daqueles, né? Fazer caves, fazer 1 milhão de garrafas. Ele foi o pioneiro da região. Né? Ele foi pioneiro, não existia. Né? Aliás, também com toda a modéstia,
mas eu que trabalho no Esporão há muitos anos, o Esporão sempre foi, todo mundo sempre foi atrás do Esporão, ou seja, pelo menos pensando em uvas, em posicionamento de vinhos, em tudo mais, sempre foi muito assim. E também que bom, né? Porque isso também deu força à região, né? Agora, e aí eles, naquela época, investiram, plantaram grande parte dos vinhedos. O Esporão, durante muitos anos, foi o maior vinhedo contínuo da Europa. Eles plantaram 400, não foi tudo uma vez, mas plantaram 100 hectares, depois plantaram outros 100, e depois um tanto depois, já nos anos 80. Porquê? Porque, imagina, você colocou todas as suas economias no Esporão, em 73, aí em 74 vem a Revolução do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, e que foi uma bagunça em termos de governo, teve governo, depois caía o governo, não sei o quê, e os comunistas entraram no poder em 75, em novembro de 75, e nacionalizaram tudo. Então o Esporão foi nacionalizado. E bancos, ou seja, o negócio que estava começando a dar alguma coisa. Você ficou sem ele. Exatamente. Parou. E mais, os empresários, muitos deles fugiram de Portugal, né? Várias histórias até, de outras áreas. E a família Roquette veio para o Brasil. Portanto, morou no Brasil, aqui, de 75 a 81, no Rio de Janeiro. E só depois, quando voltaram, depois de 81, é que mais tarde o José Roquette readquiriu o herdade do Esporão. E depois... Que foi que ele readquiriu lá? 81, ele foi para lá em 81, eu acho que foi em 83, porque 84. O primeiro vinho é 85. E daí depois, aí sim... porque ele tinha uma obrigação de entregar as uvas na cooperativa de Reguengos de Monsaraz. Ou seja, devolveram-lhe a herdade, mas disseram assim, olha... só como era muita uva que ele entregava, o Esporão era muito importante, não é? Porque tinha muito vinhedo plantado. Eles disseram, não, tá bom, você readquire o Esporão, só que você é obrigado a entregar as uvas na cooperativa. Então, bom, tá bom, devolvo. Já que é para entregar. Já para entregar, pronto. E Portugal estava numa situação económica difícil, o FMI interviu em Portugal e tudo mais. E o Esporão foi readquirido. Então, só depois, com a autorização para fazer o seu próprio vinho, que foi em 85, é que saiu o primeiro Esporão Reserva. Esse que nós vamos tomar também de seguida. E nessa época não existia Alentejo. Então, até uma curiosidade, hoje é difícil achar, eu até há bem pouco tempo até consegui provar uma garrafa do Reserva de 85 do Esporão. Era isso que eu ia te perguntar, onde é que estão essas garrafinhas? Porque naquela época, né, Filipe, os vinhos eram... a produção não era tão grande, vendia. Existe ainda colecionadores. Olha, eu no restaurante Fialha, em Évora, ele durante muito tempo tinha safras antigas de Esporão, era um espetáculo. Eu não sei se ele tem mais de 85, mas ainda hoje... O Antônio Bravo tem contato lá no Fialha. O Antônio Bravo no restaurante dele tinha várias safras antigas de Esporão. Fala aí, Antônio, arruma para nós. Avisa aí que vamos juntos. Bom, mas aí depois a adega foi construída e aí Portugal também entrou naqueles anos dourados, né? Portugal recuperou no final da década de 80, em 86 entrou para a União Europeia, começou a entrar dinheiro em Portugal, investimento em autoestradas, indústrias se fixando, a bolsa lá em cima, o Zé Roquette decidiu colocar o Esporão em bolsa, e aí foi. E depois em 80, ficaram todos no Alentejo. Eu falei, a gente tem que ir lá. Eu estou aqui com o meu celular aqui tentando ajeitar a posição melhor para você aqui. É que eu coloco num tripé aqui. Você tem aqueles tripés com a luzinha? Pois é, mas hoje ele não está. Ele não está ficando parado aqui e eu estou me lascando com você aqui. Vamos beber um vinho para ver se melhora. Eu acho que eu bebi muito antes, na verdade. É? Vou colocar ele aqui. Pronto. Mas assim, depois entraram esses anos, então realmente entrou investimento e o Zé Roquette conseguiu, na verdade ele tinha esse sócio e depois com a parte que estava em bolsa, ali mais ou menos ali no ano 91, comprou todas as ações, acertou com o sócio e aí virou uma empresa 100% familiar. E foi aí que ele conseguiu, porque o vinho também, assim, você que também conhece muito produtor,
sabe que o modelo familiar é talvez o que funciona melhor no mundo dos vinhos, não é? Porque óbvio que você consegue a dado ponto você consegue um retorno, só que também investe muito na propriedade, não é? Você não para de fazer coisas na propriedade, sempre tem coisa para fazer, é uma adega, é plantar um vinhedo, arrancar um vinhedo e plantar outro. Então você vive muito o negócio. Então esse modelo familiar é muito importante, né? Essa dinâmica familiar. Então são N casos, né? No mundo do vinho, como você sabe, você tem o... Aliás, você em breve vai fazer uma live com o Jean-Michel Cazes, né? Do Chateau Lispage. Já vamos adiantar para o pessoal. Olha o spoiler aí. É o spoiler, pronto. Mas, pronto, não falei nada. Mas assim, então assim, esse modelo familiar porque realmente se vive do negócio. E o Zé Roquete comprando essa parte que era do sócio e comprando o resto, o capital que estava em bolsa, virou 100% familiar, a partir dali em 91. Aí contratou o David Baverstock, que era um enólogo australiano que estava trabalhando no Porto, nos vinhos do Porto, na Grams, no grupo Symington, e contratou naquela época, que depois foi meu chefe, o Manela Sacordeiro, que foi um grande diretor comercial, porque ele queria, não só... Naquela época, não faria sentido o Esporão, pela dimensão que o Esporão tinha, vender só vinho em Portugal. Então o Esporão sempre foi uma vinícola pensada para exportação. Isso é uma coisa que eu sempre destaco. O Esporão não é só o Esporão é um vinho que vende bem nos Estados Unidos, vende bem na Europa, vende bem na China, vários lugares até na América do Sul. Claro que o Brasil hoje é muito importante, mas sempre foi uma vinícola pensada para exportação, né? Na época que eu estava lá em Portugal, eu geria essa parte comercial, a gente estava nas cartas do grupo Sheraton, estava em companhias aéreas, então assim, sempre foi um produto pensado, base portuguesa, óbvio, com as uvas típicas de Portugal, mas já pensado também em algumas uvas internacionais para dar força ao projeto lá fora, né? Porque ninguém conhecia vinho português, né? Nem mesmo o Douro, né? A gente não vai falar de Douro aqui, mas assim, o Douro, o Crasto, o primeiro vinho envasado como Quinta do Crasto, em 1994. O Douro fazia vinho do Porto, essencialmente, né? Então, o Alentejo estava a começar. E em 89 criou-se a denominação de origem Alentejo, que não existia, né? E eu até aproveito para contar, né? Como eu também estive nessa parte da Comissão dos Vinhos do Alentejo. Essa parte que eu queria conhecer. Assim, as pessoas até se perguntam. Hoje, quando nós olhamos para as regiões de vinho, as denominações de origem, seja em qualquer país, às vezes as pessoas não... A pessoa fala, mas porquê são estas uvas? Porquê é que não são outras? Hoje, óbvio que hoje são as uvas que estão plantadas. Mas se a gente for lá atrás, sempre tem alguma história legal de como é que aquilo surgiu. E naquela época, como é que você faz uma denominação de origem? Você chega... Primeiro tem que haver um grupo de produtores que diz, não, vamos criar uma denominação, vamos criar regras para proteger, para criar essa tipicidade, que já existe, mas vamos legislar, não é? E naquela época, o que é que eles fizeram? Em 89, tinha as cooperativas, tinha o Esporão, que já produzia, a Fundação Jean de Almeida fazia vinho, mas até nem tinha muitas marcas, era uma produção muito até para consumo em Évora, tudo mais, estava ligada à paróquia de Évora, à diocese de Évora. E havia meio dúzia de outros produtores. Tinha o Avilés, que fazia vinho lá em Porto Alegre e tal. O que é que eles fizeram? Tinha a herdade dos Machados, que até é esse lado da história que eu ia contar, que ficava em Moura. O que é que eles fizeram? Eles chegaram nas propriedades, disseram assim, bom, tá bom, este é onde aquelas propriedades estão, que uvas é que têm plantadas e vamos ver se está tudo ok e vamos deixar no papel. Tanto é que na herdade dos Machados, ali em Moura, tinham plantado Chardonnay. Lá atrás o dono resolveu plantar Chardonnay, e a Chardonnay se entra hoje nas uvas autorizadas na sub-região de Moura, e está lá Chardonnay, porque estava plantada lá. Então, tipo, falou, não, tem que ter porque eu tenho plantada. Então ficou, pronto. Ora, pois, então, assim, lá, então já é autorizada. Já autorizado, né? Não iam também deixar o homem fazia vinho com Chardonnay, autoriza. Porque era uma região nova, era uma região que estava sendo criada. Claro que eu acho que isso também foi muito importante. O Alentejo sempre teve uma visão mais moderna para o mundo do vinho. Como tinha que se provar, né? tinha que conquistar mercado, foi atrás de realmente alguma modernidade. Então o Alentejo
Ainda hoje é famoso por isso, eu também falo muito isso, acho que até como uma coisa positiva. Alia as uvas e a tipicidade do aragonês, do trincadeira, do Antão Vaz, nas uvas brancas, que são uvas bem típicas do Alentejo, com algumas uvas internacionais e outras também portuguesas que não eram do Alentejo, como é o caso da Touriga Nacional, que era do Dão, mas que hoje está autorizada no Alentejo. A uva Syrah, que só foi autorizada depois ali já nos anos 2000 e até tem uma história curiosa de um produtor que plantou Syrah e que depois não era autorizado. O Esporão também tinha Syrah plantado nessa época. Aliás, foi o David Baverstock que quando foi para o Esporão em 92, como ele é australiano de Barossa Valley, já conhecia a Syrah, olhou para o Alentejo e disse, putz, isto é muito, muito parecido com essa cultura, com esse terroir da Austrália. Clima quente, seco no verão, inverno bastante frio, e o Syrah adapta-se muito bem a esse tipo de clima. Então plantou-se Syrah, só que o Syrah não era autorizado, só foi virar autorizado mais tarde. Então o Alentejo eu acho que sempre teve essa conotação, a meu ver, sempre muito, muito, muito bem, com uma estratégia muito, muito definida de ter vinhos de boa produção, mas essencialmente com uma qualidade e, sobretudo, pensar sempre no público internacional. Tipicamente, o que a gente tinha lá, realmente, Alicante Boucher, que a gente Sim, tinha aragonês, você tem aragonês, né? O trincadeira, você Alicante tem... Boucher, né? O Alicante Boucher era uma uva que estava, por exemplo, o Mochão existia, né? Não falei antes, mas um vinho espetacular. O Mochão fica numa sub-região ali eu acho que ainda é Porto Alegre, do lado ali de Porto Alegre, em Sozel, e tinham plantado Alicante Boucher, que era uma uva que os franceses nem gostam muito, e ali dá um resultado incrível. Aliás, hoje é uma das uvas mais referenciadas, não é? Do Alentejo, faz vinhos Para muito quem não estruturados. sabe, é uma uva tintureira. Tintureira. Significa que portanto, nas uvas, a cor é dada pela pele da uva, portanto, o interior da uva, se nós abrimos uma uva, né, a gente vê que o interior até é branco, né? Mas a Alicante Boucher tem muita cor dentro da polpa, né? Então é por isso é que é chamada uva tintureira, né? E a gente falando de uvas especificamente, eu queria começar a degustar Um com queijinho. você. Opa, ótimo. Vamos? E eu queria ver um vinho representativo para a gente abrir a nossa degustação aqui, falar para o pessoal, o Monte Velho. Monte Velho branco. Eu particularmente, João, eu gosto muito do Monte Velho, mas gosto mais do branco. Sim. Então, é curioso isso, porque... É muito bom, muito o Monte Velho, assim, eu tenho tendência a concordar com isso, né? Porque eu também partilho dessa opinião, se bem que o Monte Velho Tinto também acho é um excelente custo-benefício, mas assim, o Monte Velho surgiu no início dos anos 90, ali em 90, acho que a primeira safra foi em 90 ou 91, com o David Baverstock. Então, o Alentejo não tinha um vinho engarrafado que é hoje uma coisa óbvia, ter um vinho de bom custo-benefício, né? E eu me lembro naquela época eu já tinha idade para beber, já tinha 18. Não tinha 18 não, tinha 14 anos mais ou menos. Mas eu lembro do meu pai já tomar Monte Velho. E primeiro quando o Monte Velho entrou, Monte Velho, então. Talvez, eu acho que sim. Não, o primeiro porre foi vinho da casa, eu acho. Que já devia ser bom, nem posso falar a idade, nem posso falar a idade. A minha mãe está aí, mas ela fala. Ela entrega. Ela fala. Mas assim, o Monte Velho surgiu para ser um vinho fácil, bom custo-benefício. O Monte Velho foi um sucesso, sempre foi um sucesso. Não tinha um vinho de custo-benefício assim para estar em carta de restaurante. E eu me lembro que era realmente, quando eu comecei, até quando eu fui para a agronomia, era um vinho que sempre foi um grande sucesso em Portugal. Foi muito bem posicionado e tal. E o segredo das uvas, não é? Um corte alentejano, bem alentejano. Naquela época o Monte Velho era Castelão, Moreto, Aragonês, Trincadeira. E o branco,
Rabo de ovelha. Rabo de ovelha é branca. Mas o E o Monte Velho branco, branco tinha rabo de ovelha, não? não sei se tinha, não sei se tinha. Tem uma uva que tem muito branca no Alentejo, chama Perrum, O Perrum que é a Pedro roupeiro, Ximenes, que é a Pedro Ximenes. pode ser, É a Pedro não Ximenes. sei. O nome É da Perrum? Pedro Ximenes em Portugal é a Perrum. Que, aliás, Olha, esse aqui tem um corte de Antão Vaz, que dá o corpo, sim, da Roupeiro, que dá essa acidez maravilhosa, que eu gosto desse é, vinho, e a Perrum, que é esse Pedro Ximenes, que dá esse toque untuoso que eu adoro. untuosidade, exatamente. E, mas ali naquela região onde o Esporão está, o Esporão tem, fica ali na sub-região de Reguengos Monsaraz, mas tem vários vinhedos ali na região da Vidigueira, que é em baixo, um pouco mais abaixo, ali, ali perto de Portel, que tem uma serra que se chama a Serra de Portel, e são famosos os brancos lá. E o Esporão, para além de já estar ali perto dessa serra, compra várias uvas, tem contratos com produtores que entregam uvas brancas dessa região da Vidigueira. Então o Esporão sempre fez brancos maravilhosos, como é o caso do Monte Velho Branco, como é o caso do Esporão Reserva Branco. Que é maravilhoso. Exato. Tem um monovarietal de verdelho, que é espetacular, tem o Private Selection branco. Então é um branco que às vezes até em prova cega você não diria que é Alentejo, porque ele tem uma boa acidez, tem esse blend de uvas que você falou que lhe dá essa complexidade toda, portanto consegue ter a acidez, o frutado e o corpo, e é um ótimo custo-benefício. Eu, por exemplo, aqui em casa, é dos vinhos que tenho sempre uma garrafa na geladeira, é Monte Velho Branco. É Para Monte dia a Velho Branco. dia, Aqui é. também, eu sempre tenho o Monte Velho Branco. E tenho vinhos do Pedro também, do Ameal, que Sim, eu gosto. esse também é. Não, Agora, não chega a ter a acidez de um vinho dos vinhos verdes, não consegue acidez, mas assim, é um excelente custo-benefício. excelente. Né? O pessoal às vezes quer entender, né? Porque você fala vinho regional alentejano. Aqui está Sim, escrito no rótulo. Fala assim, sim. mas tem DOC, não tem DOC? Então, pessoal, o Uhum. Alentejo, ele tem 8, você tem o DOC Alentejo e você tem 8 sub-regiões lá, que você vai ver Porto Alegre, Reguengos de Moura, Monsaraz, Moura, Reguengos, Évora, que são algumas sub-regiões que você Vidigueira. produz. Mas o DOC Alentejo é uma grande região e o player, assim, se não for o principal player, é um dos, que é o Esporão, né? Que toda essa Uhum. história que o Palhinha falou, e É o principal. que é o principal É a player. principal empresa privada, né, do Alentejo. O António falou e Borba, também é o Borba, Borba Estremoz, né? Também é forte, bem forte. O Esporão é a maior empresa privada do Alentejo. Aliás, se você pegar onde o Esporão está, em Reguengos, e a cooperativa de Reguengos, que é uma das maiores do país, você tem ali entre o Esporão e a cooperativa, você tem quase 30%, 40%, toda a produção de vinho do Alentejo. Tal é o tamanho do Esporão e também o tamanho da cooperativa. Então ali de Reguengos, passando por Redondo e Borba, é um tal o grosso da produção fica Quantos ali. hectares a gente tem no Esporão? Tem? Então, o Esporão é uma propriedade de 2.000 hectares, dos quais 600 são vinhedo. E depois o Esporão ainda tem mais uns 150 plantados na propriedade do lado, chama Perdigões, e depois tem mais alguns vinhedos espalhados e um deles até em Porto Alegre. O Esporão já tem vinhedos em Porto Alegre. Então o Esporão administra de vinhedos próprios à volta de talvez uns 800 hectares, e depois tem mais um tanto, uns 600 hectares, por aí também, de contratos com produtores que entregam as uvas e que supervisionam essa produção. Pronto, então isso dá mais ou menos ali 1.300 hectares de vinhedo em próprios e sob administração. Então é bastante uva. O Esporão faz 10 milhões de garrafas, não é? Ao ano, Fora mais ou menos os isso. belos azeites também. Fora os azeites, exatamente. Que é uma área de negócios também muito importante. Mas aí, daí depois do Monte Velho, as coisas começaram. Eu acho, essa história do Esporão, eu acho que assim, quem viveu essa história, eu convivi com várias pessoas que viveram essa história. Muitos deles é aquela coisa, né? Quando você
quase como uma startup, né? Hoje a gente tem um monte de startup, então imagina aquela época e as coisas vão dando certo, você vai fazendo, lógico que você vai se entregando ao projeto, você acredita, você tem que, né, tem que criar estrutura, você tem que ter pessoas, você tem que, né, daí a questão do David, a questão do Manuel Lança Cordeiro, que era o diretor comercial, um CEO que contrataram na época que foi um cara sensacional, que eu depois também tive a honra de trabalhar, o João Dotti, e depois começou a entrar mais a família. Então, o Esporão começou dando certo, e como foi dando certo, sempre foi uma coisa muito gostosa de trabalhar, né? E eu tive a sorte de poder estar, sobretudo até antes de vir para o Brasil, muito ligado lá às coisas. Então, sei lá, desde o enoturismo, que foi inaugurado em 1997, numa época que não... O enoturismo, o que faz no Esporão, o enoturismo? O enoturismo tem um restaurante que está na lista dos melhores restaurantes de vinícola do mundo, ficou em 13º lugar agora. Qual que é o nome do restaurante? Chama Restaurante Herdade do Esporão. Restaurante Herdade do Esporão. Ele, quando foi inaugurado, chamava Galeria, era o nome do restaurante, mas depois assumiu o nome da vinícola. Então é o Restaurante da Herdade do Esporão. Sempre foi um restaurante maravilhoso. Então as pessoas iam lá visitar. Naquela época não tinha enoturismo, né? No final dos anos 90. Você ia para as caves do vinho do Porto, o Douro não tinha estrutura praticamente, e o Alentejo e o Esporão foi o primeiro enoturismo. Então começaram pessoas a visitar. Tem algum hotel? No Esporão não. No Esporão não. Tem em Évora, e depois tem ali do lado em Reguengos. Depois em 2002 foi finalmente terminada a represa de Alqueva, a minha tia Maria Alva. Tem um evento muito bacana que eles fazem lá, este ano não teve por conta da pandemia, que chama Dia Grande, que é no solstício do verão, que lá em Portugal, no hemisfério norte, é no 22 de junho, que é o maior dia do ano, e eles fazem um evento muito legal lá com provas de vinho, provas de azeite, música, espetáculos, é muito legal. Já no calor, já no início do verão. Então, depois eu lembro-me, em 2001 foi feito o primeiro Private Selection branco. Daí depois o Esporão lançou o primeiro Torre do Esporão em 2004. Então, quer dizer, o Esporão sempre tentou, naquela época quando lançou o Torre, começava a aparecer vinho de pequeno produtor que faziam vinhos sempre de com inovações, né? Sempre com inovações. E, passando até já para o segundo vinho, leva-nos também essa história do orgânico, não é? Leva-nos essa história do orgânico e do biológico, porque o Esporão, agora na administração do João Roquete, há o João Roquete do Esporão e há o João Roquete da Colimpor, que é o meu chefe, que é o dono da Colimpor, quem me convidou para vir para o Brasil. Ele é que é o culpado. Ele é que é o culpado. E aí o João Roquete lá, o CEO do Esporão, ele sempre foi muito ligado a essa parte de sustentabilidade. Então, o Esporão foi das primeiras empresas a apostar nisso. Hoje o Esporão tem todos os vinhedos certificados como orgânicos. E este vinho, o Colheita, foi o primeiro vinho do Alentejo 100% orgânico. Importante não falar isso para o pessoal, hein? Para quem não... O Esporão ainda hoje é a única empresa portuguesa que tem certificação de orgânico no Brasil. E o Colheita o Esporão não tinha, o Esporão já tinha a linha do Reserva, não tinha a linha do Colheita, e lançou este Esporão Colheita como o vinho orgânico do grupo. Não adianta também estar a falar que é orgânico se o vinho não for bom, né? E a ideia foi privilegiar realmente a fruta, a qualidade, para ter um vinho. Exato. E que uvas nós temos aqui, João, no Colheita? Este vinho, ele é feito, curiosamente, com uma uva que não é bem típica do Alentejo, que é Touriga Franca, e tem um pouco de Cabernet Sauvignon, que foram as uvas que ficaram plantadas na produção orgânica. E este vinho depois é feito naquelas tulipas de concreto, que o concreto dá aquela microoxigenação que permite realmente que a fruta realce bastante, né? Então ele é um vinho extremamente frutado, não exagerado. Uma delícia de vinho. Né? Mas tem uma fruta muito limpa, né? É uma coisa que se sente que realmente parece um cheiro de uva mesmo, né? Então,
É um vinho E na muito... boca ele não passa por madeira, portanto ele faz um estágio nas barricas não, nas tulipas de concreto, desculpem, e aí depois passa para a garrafa. Então ele é um vinho que tem esta estrutura da fruta, essencialmente, desta oxigenação da micro. Exatamente, e a Kelly está falando bem, chama Betão. É que eu já sou brasileiro, não é? Eu falo concreto. O pessoal lá se tiver alguém de Portugal assistindo, é concreto, mas lá em Portugal é betão. Você fala ou cimento ou betão. Então, e lá não fala tulipa, fala tulipa, mas os ovos. Dizem que são os ovos. Ovos É um ovo. É um formato de ovo, né? Tá certo. Mas esse vinho faz um contraste bem interessante com o próximo vinho. Com reserva. Com o reserva, porque, exato. Aliás, ele está aqui para vocês aqui. Verem. Bom, este vinho já cabe falar da história dos rótulos, né? Porque o Esporão, desde a primeira safra de 85, que o Esporão convida um pintor, um artista plástico, para o tal Paulo Saturnino, lá da Alpiarça, grande amigo, ele é que faz um Syrah espetacular lá. Opa! Pinhal da Torre, cimento, exatamente. E o Esporão sempre convida um pintor, um artista para desenhar o rótulo. Então é assim desde 1985, e faz esta homenagem à arte, né? O reserva foi o primeiro vinho produzido, né, da safra de 85. E naquela época... A Kelly está falando, a nova safra não provei ainda. Só vou mostrar para vocês, pessoal, isso daqui, ó. Só para vocês ficarem com vontade, ó. Isso, ó, podia falar, né, João, que a Quad-Import está trazendo agora esse kitzinho, ó. Nós agora estamos trazendo o Esporão Reserva Tinta em caixa de madeira de 3. Fica bem legal. Bonito. Essa caixa é linda, gente. Para quem quiser, depois manda mensagem para mim que eu falo como você adquire. Exato. E depois vou deixar vocês com mais vontade, porque isso daqui, ó. Isso aí... Posso mostrar? Pode. Só isso dá uma live, né? Só isso dá uma live. Isso é um espetáculo. Nós vamos trazer mais. Nós vamos trazer agora mais umas quantas dessas caixas. Isso foi um sucesso. Eu estou mostrando isso daqui para forçar vocês a trazerem essa maravilha aqui, porque eu tenho uns 20 pessoas na fila que quer esse kit aqui. Gente, esse kit é muito legal. É uma vertical do Esporão. É muito legal 2011, isso. 12, 13 e 14. É porque geralmente... Eles lá não... Mas a gente guarda uma para fazer A gente pode fazer uma coisa no Wine School. Vamos? Olha aí, Kelly. Talvez... A gente faz alguma coisa na Wine School. Deixar passar quando der para fazer. Aí tem que ser presencial, não adianta, né? Mas a gente faz alguma coisa, faz uma vertical. Temos que fazer. É que os produtores geralmente eles guardam alguns vinhos, algumas das garrafas das safras antigas, mas não dá para guardar muita coisa, né? Então, e quando tem, vende e acaba. Então, nós recebemos, mesmo assim, dessas caixas todos os anos, à volta de umas 500, 600. E assim, fica em São Paulo, vai umas para o Rio, vai uma para Porto Alegre, outra para... Até em Belém do Pará a gente tem distribuidora, então a gente divide um pouco por todo mundo e mesmo aquela... Me passaram 4 caixas só. Depois eu não queria já foi bom, eu não tenho nenhuma. Não para mim, para eu passar também o pois, aquela em Londrina tem o Henrique, tem a Secla Dega, que acho que tem lá, eles pegaram algumas caixas. Mas assim, é uma coisa muito legal, né? É uma coisa muito legal. Você depois você consegue, você junta 2, 3 amigos, ou na sua confraria, você abre os 4 vinhos e você consegue ver a evolução. Safras, é muito legal. É muito legal. Mas este vinho, ele sempre teve ali um corte tradicional que teve muito à base ali da aragonesa e trincadeira. E em certos momentos tinha muito Cabernet Sauvignon,
que o Cabernet Sauvignon sempre se manteve e nos últimos anos, ali nos últimos 10, 15 anos, eles começaram a colocar a casta Alicante Bouschet. Então, hoje o Esporão Reserva é o Aragonês e a Trincadeira, mais ou menos no total em uns 70%, e depois um pouco de Cabernet Sauvignon e um pouco de Alicante Bouschet. Então, geralmente são sempre estas 4 uvas, né? Sim. E depois o vinho fica um ano na barrica, geralmente carvalho americano, carvalho francês, e depois vai para a garrafa. Pronto. Então, e o Esporão é uma coisa que é louvável, que eu acho incrível. O Esporão deste vinho, que lá está, foi a grande visão do Zé Roquete lá atrás. Este vinho não é só um vinho, é um vinho muito bom, mas tem uma produção. O Esporão faz sempre, todo o ano, à volta de umas 400 mil garrafas deste vinho. Porquê? Porque se preparou para isso, né? Quando vocês visitam o Esporão, você tem aquelas caves todas, você tem uma adega espetacular, também com várias formas de vinificação. Então este vinho, para além de ter esta qualidade, ele tem uma produção boa que permite que realmente que seja exportado para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, vende muito bem em Portugal, Angola, China. Então esse 2017 está fabuloso, João. Muito bom, nossa, né? Muito que bom. delícia. Dá para guardar. Este vinho, ele tem a fruta, obviamente assim, sendo 2017, tem 3 anos, está com a madeira ainda presente, mas com a fruta muito presente também. Obviamente que a tendência essa madeira dele parece um cedro, é uma madeira elegante, não uma madeira, aquela madeira que você pega em qualquer lugar, tem uma madeira, madeira. Ele tem um cedro, ele tem um verniz, é uma madeira muito bacana. Eu sempre gosto então, por isso é que você que eu gosto de provar com você, porque assim, o Esporão mudou um pouco esse perfil para o que é hoje que você está falando. O Esporão usava muito mais madeira carvalho americano, dá muito mais baunilhado. Exatamente. Outras vezes. E agora já está pondo uns 20, 30% de carvalho francês. Que eu acho também uma tendência, já era uma tendência mundial, ou seja, você já não quer os vinhos tão amadeirados, né? E o carvalho francês dá um pouco mais de elegância, né? Dá essas notas mais de cedro, tabaco, né? Esse tipo assim mais do que aquele baunilhado do carvalho americano. Mas no início o Esporão tinha mais carvalho americano. Aliás, que os vinhos naquela época também eram mais era a moda, né? As coisas também vão mudando. Hoje tem estas notas bem presentes esta especiaria, não é? O Alentejo é isto. Para mim o Alentejo é isto, não é? Obviamente depois cada produtor tem o seu estilo. Mas este vinho lembra muito geleia, né? Fruta madura. O Alentejo é uma região quente, né? Essa é uma coisa que a gente acabou não comentando. Se o tempo ali, se o Instagram não der o tempo da live e finalizar, pessoal, eu abro de novo a sala, a gente entra para continuar falando um pouquinho, mais uns 10, 15 minutos, porque eu sei que o João tem um tempo escasso aí, tudo. Mas isso é uma coisa que a gente acabou não falando. O Alentejo é um lugar extremamente quente. A Cabernet Sauvignon se deu muito bem aqui, porque ela precisa de um ciclo, ela é uma uva de ciclo longo e consegue amadurecer perfeitamente. O Alentejo é uma região tão quente no verão que, inclusive, o Esporão começou a vindima ontem. Ontem foi 3 de agosto. Né? Ontem? O Esporão começou a vindima ontem, pelos brancos, né? Começou a vindimar a uva branca. Então, e está um ano muito bom. Né? Foi um ano muito quente, agora no mês de julho foi muito quente em Portugal. E o ciclo da planta começou começou antes, né? Porque o inverno foi rigoroso, mas terminou... começou a esquentar ali perto do Carnaval, ali já no final do inverno. A primavera começa em março. Então foi um ciclo mais cedo. O Esporão começou a vindimar ontem. E, por exemplo, França só vai começar a vindimar em setembro. Então o Esporão, o Alentejo, por estar no sul ali de Portugal, sul da Europa, tem realmente umas condições. O inverno é frio e chuvoso, mas não chove. A precipitação média anual lá são 500 milímetros. Só para vocês terem ideia, às vezes a pessoa não pode estar tão familiarizada, 500 milímetros de chuva são, sei lá, 2, 3, são 3 torós, assim, daqueles de São Paulo, né, aqui do clima tropical, assim, 2 daquelas chuvas, né, que alaga tudo, são 3 torós desses. Então é tudo que chove num ano no Alentejo. Às vezes nem chega a isso. Então não chove muito,
e no verão não chove mesmo. Então é uma região bastante seca. Claro Eu que o tive lá no sol, verão, pastei lá no verão, tava quente, calor, né? 40 É, graus. exatamente. Aliás, o Alentejo permite a rega, né? O rega por gotejamento é autorizado no Alentejo. No Douro já tem regiões que não é, até só o Douro Superior é que aceita, é que autoriza.